Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu estava hoje tendo uma conversa pela manhã com algumas pessoas ali, com alguns irmãos. E depois que eu entrei aqui para dentro, eu comecei a meditar no que a gente conversou ali. E eu abri a Bíblia e Deus me deu exatamente a palavra que eu precisava pela conversa que saiu ali. Observa aqui no livro de Lucas, capítulo 6 de Lucas, no verso 44, que diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe fígado dos espinheiros, dos espinheiros, e nem se víndimas uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro e do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro e do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Até aqui. Irmãos, eu estava fazendo uma análise de mensagens que eu já preguei e dessa palavra aqui. Porque muitas das vezes as pessoas nos causam, por mais cristão que você seja, por mais oração que você faça e por mais jejum que você faça, as afrontas, as perseguições te causam ira, te põem você nervoso. E muitas das vezes nós não sabemos controlar a nossa boca. Mas nós temos que controlar a boca. Por quê? Olha o que a palavra fala aqui. Eu vou ler de novo para os irmãos entenderem. E vou explanar esse versículo aqui. Porque na hora da ira, na hora da raiva, da revolta, nós falamos coisa que às vezes não é do agrado de Deus. Eu mesmo já falei, hoje pela manhã mesmo eu falei. Por isso que eu estou falando aqui. Que às vezes a gente é cristão, a gente ora, a gente busca a Deus, mas na hora da afronta, da perseguição, dos problemas difíceis, a gente peca. Mas creio eu que quando nós vamos para o joelho e pedimos perdão a Deus, o Senhor perdoa, porque nós não queríamos pecar. Aquelas pessoas fizeram nós pecar. É diferente daquele que maquina e faz as coisas de sangue frio, sem ninguém causar nada a ele, e ele projeta o mal. Ele tem o mal no coração. Às vezes você não tem o mal no coração. É simplesmente as pessoas te provocaram, te iraram, te perseguiram, e você abriu a boca e falou algo. Porque a Bíblia está falando aqui o seguinte, que aquilo que você fala, o coração está cheio. Mas não é exatamente... você tem que vigiar para não pecar. Mesmo quando for afrontado, perseguido, ameaçado, porque às vezes, aqui, eu não estou dizendo que você deve, só porque você está passando por luta, você só abrir a boca e soltar o que quer, não. Mas às vezes você solta, você fica revoltado, você fica irado, você acha que é injustiça, porque quem quer sofrer injustiça? Você trabalha, você luta, você é honesto, você não faz mal para ninguém, ajuda as pessoas, mas se você é bom, você é perseguido, que o nosso mundo é formador de bandido, formador de gente má. Satanás quer pessoas igual a ele, ir para o inferno junto com ele, que ele não quer queimar sozinho. E o mundo está cheio de pessoas possuídas de espírito imundo e fazendo pessoas cada dia piores. O nosso mundo não tem melhores, são cada dia piores. Então observa bem, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pelo seu próprio fruto. Então, o que está querendo dizer? Que o homem ele é conhecido pelas suas práticas, pelas suas obras, aquilo que você faz. E não significa que você não peque, sendo homem de Deus. Mas você tem que os seus frutos, porque se os seus frutos são bons, tudo que você faz é bom, mas naquele momento em que o inimigo põe você como alvo, te afronta, te persegue, causa você ira, causa revolta em você e você peca, mas você entende que pecou e pede perdão, aquele pecado é apagado.
Porque Deus sabe do seu coração que você não queria praticar aquilo. Mas a pessoa te pegou desprevenido e você não vigiou e pecou. Mas aí você tem Jesus como advogado. É diferente daquela pessoa que friamente maquina e projeta o mal porque o seu coração está cheio daquilo ali. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aqui está falando daquela pessoa que mesmo que sem fazer nada com ela, ela maquina e projeta o mal contra o outro por dinheiro ou qualquer outra coisa. Ela tem um coração cheio de quê? Do maligno. O coração dela é do mal. Eu estava pensando aqui, meditando, e vim aqui, o Senhor me deu essa palavra. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, se você anda por aí como homem de Deus, mulher de Deus, o povo ímpio vê se você é de Deus ou não. Porque pelo seu fruto, pelo que você pratica, pelas obras, pelas práticas, as pessoas sabem se você é de Deus ou se você não é de Deus. Mas não se colhe fígado dos espinheiros. Quer dizer, não pode colher bênção de uma pessoa do coração mau. Essa pessoa significa espinheiro. Não pode colher coisas boas do espinheiro. Se essa pessoa só pratica o mal, essa pessoa tem dentro dela, ela fala o mal, pratica o mal, planeja o mal, como vai colher coisas boas de um coração desse? Ó, nem se vindimas uvas dos abrolhos. Você vai colher uva bonita dos abrolhos, vamos supor, de um pé de espinho? Não tem como você colher. Ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração. O coração de um homem bom é chamado de bom tesouro. Um bom tesouro do teu coração tira o bem. Então, do nosso bom coração, tesouro, do bom tesouro do nosso coração, nós temos que tirar o bem. Mas, o que eu quero dizer aqui? Nós temos que vigiar, por isso a palavra fala, filhinhos, vigiei para que não pequeis, mas se pecar tem Jesus como advogado. É nos momentos difíceis da vida. Porque você luta, você batalha, às vezes sem condição, você divide o pouco que você tem com alguém, você ajuda alguém, você só faz o bem, você trabalha, você luta, e as pessoas lutando para te destruir o tempo todo, você fala, meu Deus, você acha que numa grande injustiça, pessoas da lei que foi levantada e constituída para proteger, te persegue, planeja o seu mal, aí você pergunta para Deus, Senhor, o que é isso? E aí se você deixar, se você não vigiar, se você não orar, se você não tiver em constante jejum e oração, você se ira. E você fala assim, só, você pensa mal, você revolta, porque você luta para as coisas boas e está sendo perseguido por pessoas que eram para te proteger. Mas e aí que você tem que vigiar? Se porventura você já cometeu pecado nesse momento, pede perdão no nome do Senhor Jesus, que Jesus está como advogado e ele perdoa os seus pecados e transforma ele como uma branca lã. Porque você não queria pecar, você não premeditou o pecado. Aquelas pessoas usadas por Satanás fez você pecar. É diferente. É diferente do pecado premeditado friamente. Filhinhos, vigiei para que não pequeis, mas se pecar tem Jesus como advogado. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque eu tenho pecado bastante nessa área. Estou falando eu, tenho pecado bastante. É momento que era para mim aguentar calado, eu fico nervoso. Eu às vezes estou com mói de vassoura nas costas, trabalhando, cansado, subindo morro, descendo morro. E você chega no lugar, as pessoas falam palavra de baixo calão de você, da sua mulher, não te respeita, dá vontade de você ir lá e matar, executar aquela pessoa. A gente não vai porque do Espírito Santo Deus não deixa. Você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas vontade dá, irmão.
Você não. Aí você vai, Senhor, mas você. Aí que por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. É para nós juntos aprender, eliminar essas vontades na hora da ira. É na hora da ira que você tem que acordar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, está repreendido, isso é o demônio. Senhor, coloca o teu Espírito Santo, e aí você volta e não deixa o inimigo inundar seu coração de coisa suja, de coisa imunda. Porque se você deixar Satanás inundar seu coração de coisa imunda, você fica parecendo como os espinheiros, coração sujo, coração podre, coração do maligno. O seu coração tem que guiar ele, é o Espírito Santo. E quando você peca, você fala uma palavra de que você peca, você pode observar, se você é um cristão, alguém causar ira no seu, você pecar, que aquela pessoa que fez você pecar ri, até bate palma, dá risada, gosta de ver quando você peca. Porque o diabo que está nele fala: consegui. Eu já observei isso. Eles causam ira no você, faz você pecar e depois eles ri, dá risada, eles gostam. Eu estava aqui hoje meditando essa palavra por causa eu tive uma conversa hoje pela manhã, o Espírito Santo me cobrou. Falei: eu vou trazer essa mensagem sobre isso hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá? 20 minutos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Observa para você ver que as pessoas do mal, que carregam a Bíblia, eles maquinam, eles arquitetam um laço, uma armadilha para te pegar. Eles ainda falam assim: dessa vez ele não escapa. Agora ele vai. Agora vai. Eles ainda tem. Olha para você ver os falsos crentes. Eles planejam o mal contra o justo, a igreja de Cristo, e depois falam assim: agora vai. Agora vai. Tô cansado de ouvir isso. Eles são possuídos de demônios. Friamente eles maquinam. Esse sim, do coração, do seu mau coração, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Para você entender o que é um falso profeta, uma pessoa má, uma pessoa boa que peca sem querer pecar. A diferença da pessoa que arquiteta o mal friamente e a pessoa que peca, tem um coração bom, batalha sempre por bem, mas às vezes no momento da ira, ela peca. Aí Jesus é o seu advogado. Pede perdão com certo que ele te perdoa imediatamente. Mas aí você vigia para não cair no mesmo pecado. No mesmo pecado. Porque o pecado, você tem que vigiar nele. Opa, eu pequei ali, não vou pecar mais. Então, você não vai cair no mesmo pecado mais. Vamos prosseguir aqui. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, por que nós temos que vigiar com a nossa boca? Porque a função do adversário, de Satanás, é contaminar o nosso coração, e o nosso coração contaminado, a nossa boca solta. A nossa boca solta o que o diabo colocou no nosso coração. Então nós não podemos deixar Satanás contaminar o nosso coração. Porque tudo que eu falo está no meu coração. Se eu falo mal, o mal está no meu coração. Se eu falo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, está no meu coração. Então a boca é a saída das bênçãos e da maldição. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque da boca sai a bênção e sai maldição. O Espírito Santo me fez trazer essa mensagem aqui hoje por causa do meu próprio pecado. Não que eu quis pecar, mas algumas pessoas me fizeram pecar. E eu pedi perdão ao Senhor e vim trazer essa mensagem para que os irmãos entendam que nós estamos numa luta e estamos mostrando para você a forma de lutar junto conosco. Não significa que eu sou melhor do que você e que eu sou um pastor. Eu não sou pastor. E que eu sou um homem de Deus, que eu
eu tô, como se diz, protegido, brindado. Não, eu não tô brindado, não. Eu tô na mesma batalha, todos os dias, para ser salvo, todos os dias. Entenda isso. Então, ó, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se eu sou um servo de Deus, da minha boca só vai sair o quê? Bênção. Não pode sair maldição. O Espírito Santo de Deus me cobrou isso hoje. Por mais ira que essas pessoas me causam, eu repreendo o mal, determino que o Senhor, que eles sejam libertos. Liberto é meio impossível, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas que Deus dá eles a oportunidade da salvação e que eu orar para eles ser salvos, para eles entregar a vida a Jesus. E pedir a Deus livramento. Mas não falar besteira. E às vezes eu falo, no momento da ira, a gente fala, não pode falar. O Espírito Santo de Deus me cobrou isso hoje. Vamos para o 46. Por quê? E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então, aqui o Senhor está falando dos falsos profetas. Está falando do falso crente. Que fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Assim os falsos profetas. É Senhor para aqui, Senhor para ali, Senhor para cá, mas não faz nada que o Senhor manda. Não obedece, não pratica. E se nós fazer isso, nós se titula o quê? Um falso profeta. Nós fala Senhor, Senhor, mas não obedece, nós é falso profeta. Também falso profeta. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, para entrar no céu, para nós ser salvos, nós temos que lapidar nossa vida todo dia dentro da palavra. Por isso, diga, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ai, o que adianta eu falar de Deus, de Jesus, mas não fazer o que o Senhor quer que eu faça? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, na luta, na perseguição. É muito difícil. Os outros acham que é fácil? Não. É muito difícil na perseguição, você sofre muito. Você peca muito, você pede perdão, volta, mas já pecou. É só misericórdia de Deus. Olha o 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, olha só, glória a Deus, olha só, se você obedecer a palavra que o Senhor fala aqui, olha, para quem obedece, olha o que o Senhor está falando para quem obedece, olha. Isso a qual que vem a mim, o 47, a qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu vou ler o outro para me explanar isso, ó. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou ou abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e, vendo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra, e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra e as obedece e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a casa feita na rocha bem funda, com alicerce bem fundo. Vem o vendaval, vem as correntes de água, bate naquela casa, mas ela não cai. Vem as lutas, as dificuldades, as perseguições, as difamações, bate na sua vida, mas você não abala, porque o seu alicerce não é a terra e nem a rocha. Essa rocha simboliza Cristo, simboliza Deus. A sua vida está alicerçada em Deus.
Sua vida está alicerçada em Jesus. Você tem uma vida no altar. Então vem as perseguições, vem as difamações, vem as lutas, vem tudo na sua vida, mas a sua casa está alicerçada em Cristo. Ela não cai. É isso que a palavra está falando. A rocha simboliza Cristo, simboliza Deus. Então, nós devemos alicerçar nossa vida na palavra, pedir Deus que enche-nos da unção, cheio do Espírito Santo, e aí vem as lutas, as dificuldades, as difamações, as perseguições, bate em nós balança, mas não cai, porque a nossa rocha é Cristo. E é isso que a palavra está dizendo. Agora eu vou finalizar o 49. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, observa-se em cima ali que o Senhor está falando que aquele que diz, ó o 46, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Assim a vida de um falso profeta. Agora eu vou aqui para o 9. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É aquele crente que diga Senhor, Senhor, e não faz o que o Senhor diz. E aí, é como a casa alicerçada na terra sem alicerce, que bate a corrente e logo cai, e grande foi a sua ruína. Assim é a vida do falso crente. Quando ele cair, vai ser grande a sua ruína. Por que grande a sua ruína? Porque quando fala de cair, não está falando de um deslize, de uma doença, está falando da morte. Quando ele cair, morreu, é grande a sua ruína, porque está condenado ao lago de fogo ardente. Mas a do cristão, do justo, não cai, permanece no Senhor para a vida eterna. A Bíblia está falando que o crente fiel que obedece anda na palavra de Deus, bate o vento, está alicerçado na rocha, a casa dele com um alicerce profundo, bate o vento, mas ela não cai, porque ela está alicerçada no Senhor. Ela permanece para a vida eterna, de pé para a eternidade. Mas o ímpio, o falso profeta, cai e é grande. Quando cair, é grande a sua ruína. Então, é por isso que nós devemos obedecer a palavra. Leia a Bíblia, que a Bíblia conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que a palavra de Deus ela te ensina. Quando você dá ouvido e ouve, e vigiar no momento das perseguições, da calúnia, da afronta, das ameaças, da falta de respeito com a sua pessoa e com a sua esposa, Deus está cuidando. Deus cuidou de Sara 2 anos no palácio de Faraó, quando Faraó prendeu Sara. O diabo não tocou em Sara porque Deus não permitiu. Então Deus tem uma promessa na vida da Sara de hoje e do Abraão de hoje. O Senhor cuida. Essa é a mensagem que o Senhor me deu para a minha vida. O Senhor me despertou hoje pela manhã por causa de uma conversa que eu tive com algumas pessoas. E a conversa não foi agradável. E o Espírito Santo de Deus me cobrou. E o Senhor me deu essa palavra aqui para a minha vida. E eu estou dividindo ela com você. Para você entender o que o Senhor quer da sua vida e quer da minha vida para a vida eterna, para a salvação. Essa é a palavra de Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.